Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez, um motivo de alegria podemos estar aqui reunidos na presença de Jesus, sabendo que Ele é o nosso principal convidado, né? Sabemos que no mundo tudo vibra e o nosso pensamento não é diferente disso. E é através da nossa intenção, nosso pensamento, que vai determinar com quem nos conectamos. E como aqui a intenção nos conectar com os espíritos mais elevados, nós temos que elevar o nosso pensamento. Essa palestra vai fazer vou fazer uma brincadeira aqui com a nossa maneira de pensar e que, portanto, para que se a gente mantiver o nosso pensamento no estado diário, nós estaremos não sempre conectados com esses bons amigos, porque temos níveis de preocupação, de julgamentos, etc. Então vamos relaxando o nosso corpo, sentindo a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, elevando o nosso pensamento até Jesus. Ele está lá sempre de braços abertos, nos esperando, e vamos nos sentindo abraçados por sua imensa aura amorosa que envolve todo o nosso planeta. E a Ele pedimos que nos inspire para que possamos bem compreender as palavras que nos deixou há tanto tempo, que nos dê força para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, e que nos livre de todos os males, especialmente aqueles que ainda produzimos por nós mesmos. Que assim seja. Tema da palestra: tua medida. Então, mas aqui a brincadeira é para a gente saber o quanto nós temos aqui, a régua que nós adotamos para medir o comportamento alheio é a régua que usamos também para que nós temos. Então, eu esqueci de mostrar aqui que essa lição é tirada desse livro aqui, Renovando Atitudes, do Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. É excelente esse livro, tá? Para quem ou tiver, leiam, e quem não tiver, vale a pena. Não sei se tem aqui na biblioteca, talvez até tenha. Se não tiver, vale a pena ter esse livro aí como estudo, reflexão, né? Vale bem a pena. Toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligada a situações do passado, desde a nossa idade e vida passada. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntando em nós convicções, modelos, arquétipos, opiniões, tudo isso, e muitas vezes preconceito, que nós vamos acumulando nesse nosso arcabouço moral, para que a gente possa ou achar que pode compreender o mundo. Fazer a análise das pessoas ou daquilo que nos cerca através dessas informações que nós temos conosco e tomamos como verdade absoluta. Então, nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida de nossas experiências domésticas, sociais, religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista a fim de harmonizarmos e resguardarmos tudo aquilo que acreditamos como sendo verdade absoluta, nossos valores sagrados. Então, nós vamos consumindo informações, adquirindo educação, e através desses valores que temos como sendo absoluto, nós vamos julgando. E aí a gente vai pensando a respeito desses julgamentos, né? Se nós soubéssemos que um juiz, e existe a parábola do juiz iníquo, né? Se nós soubéssemos que aquele juiz ele não tem conhecimento suficiente, ou que é de um tendencioso para determinada parte, nós não gostaríamos que ele julgasse um caso nosso. Portanto, eu não gostaria de submeter ao julgamento dessa pessoa, porque ela é tendenciosa ou ela não tem um conhecimento suficiente para poder fazer esse julgamento. Contudo, entretanto, todavia, nós usamos nós que somos juízes, ou nos colocamos na condição de juiz, passamos a julgar os outros com essa nossa medida. Com essas verdades sagradas, valores sagrados ou verdades absolutas que temos em nós, que admitimos, não tomamos como sendo cláusula pétrea, né? Ou seja, aquilo que é pedra, aquilo que não muda, tá? Para poder tomar como parâmetro para os outros. Então, assim, se eu creio numa determinada coisa, todo o resto está errado. Se a pessoa não age de acordo com o que eu espero que ela haja, ela está errada.
E o conceito de ética, que é o principal o ensinamento de Jesus, Jesus vem ensinar a amar. Mas dentro desse amar é um conceito de ética fenomenal, que simplesmente fala assim, ó, não faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse para você. Perdoa e condicionou, assim como, tá? Você pede perdão, mas para que você seja perdoado, você condiciona a perdoar alguém. Você tem que aceitar os outros. Você tem que ver outro lado. Você tem que fazer. Então ele veio trazer um conceito de ética, tá? Porque a ética é valor universal. Moral não. Moral é baseado em costumes. Então, em determinada sociedade, você pode casar com tantas pessoas, sei lá quantas, porque isso, desde que você tenha condições, isso é moral. Em outras sociedades, você discriminar alguém e até mesmo por, lamentavelmente, massacrar alguém por uma opção ou por uma opinião é moral, porque o que a pessoa faz é imoral. Entretanto, não é ético. É antiético, é até mesmo aético. Falta, né, que contraria a ética, falta a presença desse valor ali. Tá? O que a gente usa para julgar os outros? Que tipo de informações e conceitos nós usamos para julgar os outros? Aquilo que está dentro de nós. Entretanto, nós somos seres provisórios. O único ser absoluto ou definitivo que passou por aqui chama-se Jesus, que ele atingiu a perfeição. Nós, enquanto seres imperfeitos, nós estamos em constantes mudanças. Melhor que assim fosse, né? Como diz Raul Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Contudo, a nossa velha opinião formada sobre tudo faz com que a gente se manifeste em relação aos outros de maneira, às vezes, até muito cruel. Jesus não veio ensinar. Aquela maneira é a nova. Tanto é que o Evangelho chama boa nova. Olha, eu vim te trazer aqui, eu vim te ensinar a amar. Eu vim te ensinar que através do amor e não do julgamento é que você vai poder crescer. E ele foi vítima de um julgamento que levou ao assassinato dele. A gente fala de crucificação, mas mataram Jesus. Assassinaram Jesus por um julgamento, submetido a um juiz, submetido ao povo, mas que tinha dentro de si o material que o sentenciou. O material do medo, o material do preconceito. E aquilo que nós utilizamos, eu não sou psicólogo, mas aquilo que nós utilizamos como julgamento da sociedade ou do ato alheio, tem muito a ver com a nossa autopreservação. Você não vai me tirar desse lugar de conforto das minhas convicções. Porque se você fizer isso, eu vou te xingar. Eu vou te agredir. Ou vou te esquecer. Então, Jesus que vem nos ensinar que antes de você olhar o argueiro, o cisco, o galinho nos olhos dos outros, nós temos que olhar primeiro a trave, o toco que está na nossa frente. Então, o Hamed fala, melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntar onde está tudo isso em nós. Só podemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Tem uma outra jeito de falar isso aqui. Descubra a verdade vos libertará. Foi o que Jesus veio nos ensinar. E quantos de nós está preocupado em descobrir a verdade? Quantos de nós, por outro lado, está preocupado em manter a sua verdade? Ou fazer valer a sua verdade? Lembrando que somos seres provisórios. Nós não somos mais a mesma pessoa que fomos ontem, ou dias atrás. Ou nós somos sempre passando. Determinadas situações nos transformam em outras pessoas. Depois de ler um livro, depois de passar por uma briga, depois de passar por uma ruptura, depois de passar por uma doença, ou por um motivo de felicidade, felicidade transforma menos. A dor parece que transforma mais, te tira do conforto. A felicidade fala assim, bom, então está tudo certo, é assim que eu vou continuar. Tá? Esses elementos que vêm nos transformando faz com que eu não vou procurar a verdade. Porque eu tento impor a minha verdade. E a minha verdade tem a ver com a minha vontade, não necessariamente com aquilo que é verdade. Entretanto, quando Jesus diz
que busca a verdade e ela vai te libertar, você deixará de ser prisioneiro da mentira. Tudo aquilo que é ilusório te prende. Tudo aquilo que é verdadeiro te solta. Portanto, o amor, mas aquele que ele veio nos ensinar, é libertador. O amor que nós ainda tendemos a aceitar ou acostumar, ele aprisiona. Porque eu não aceito, não solto, não entendo. Tá? A verdade, quando a gente fala, porque é difícil a gente entender o que é verdade, né? Então, por exemplo, uma pessoa má que aprendeu a ser boa, ela volta a ser má? É uma virtude adquirida. Virtude adquirida é ensinamento aprendido e não volta mais. Tá? Eu não tenho, eu perdi a paciência. Não perdeu porque não tem. Você não adquiriu essa virtude. Quando adquirida essa virtude, você passa a exercê-la. Mas virtude são aquilo que a gente veio exercer aqui. Na medida que a gente vai deixando de aprender, a gente vai continuando tentando descobrir a verdade. Portanto, a bondade é verdade. A maldade não. Porque ela muda. Ela pode mudar. O amor é verdade. Ah, mas eu gostava tanto daquela pessoa, depois a gente brigou, teve um divórcio terrível, não sei o que lá, não sei o que lá, virou ódio. Porque não era verdade ainda. Agora, se você buscar aceitação, entendimento, etc., essas virtudes podem se tornar verdade. Enquanto isso, então a gente está amarrado nessa forma de avaliação, né? Que a gente acabou de falar. Pontos de vista. A gente, atualmente, especialmente, está cada vez mais, né? As redes sociais ou informações vêm lá. A gente passa a julgar, a gente cria um conceito a respeito das lendo a matéria, o título. Né? E muitas vezes o título já é tendencioso. Ele foi colocado lá de uma maneira para puxar o raciocínio para um lado. E a gente fala assim, mas aquela pessoa está assim, mas você não se colocou no lugar dela. Você não calçou os sapatos daquela pessoa. E a gente acha que a pessoa jura por Deus que aquela pessoa está totalmente errada. E aqui quem está certo? Porque é relativo. Depende de onde você está. Se você se colocar no lugar do outro, você vai ver o que ele está vendo. Se o outro vier para o seu lugar, você vai ver o que ele está vendo. No entanto, eu não saio da minha posição e a defendo. Como é que eu defendo essa posição? Com virtude? Brigando. Com defeito. Porque eu aprendi a solucionar os meus problemas com defeito. Lembra daquela questão que a gente já traz conosco? Através da infância, não é que a gente foi exatamente educado, foi a sociedade é dessa maneira que vai nos levando. Então, como é que eu aprendo a me defender? Antigamente é assim, se apanha na escola, se apanha em casa. Não é para não brigar, é para brigar e ganhar. Tá? Mas era esse o conceito. Tá? Machista. Então, o que você aprende? Como é que você resolvia os seus problemas? Eu falo isso e é curioso chamar essa atenção, porque falou, a gente julga de acordo com o que está dentro da gente. A gente usa os mecanismos e nós usamos os mesmos mecanismos iguais de quando a Terra era primitiva. Quando a gente vivia em caverna e a gente resolvia os problemas de duas maneiras, ou atacava ou saia correndo. Vi que não ia dar conta, sai correndo. Vi que ia dar conta, vão para cima. Tá? Até hoje. Se alguém faz alguma coisa que eu não quero, portanto, eu vou julgar aquele comportamento da pessoa, o que eu vou fazer? Não quero ver nunca mais. Sai correndo. Hoje eu bloqueio na rede social. Ou eu vou revidar. Eu vou atacar. Então são as duas formas de solução de conflitos até hoje que a gente arrumou. E Jesus vem ensinar o quê? Olha só o homem regenerado. Ele vem ensinar a solucionar os problemas com as virtudes. Isso foi renovado. Foi assim, uma inovação. Falou, que esse cara está falando? Que não é para sentar a mão na orelha? Não é não. É para você dar outra face. Quem vou dar outra face? Vou dar outra face da mão.
Qual você escolhe? E assim, e é muito difícil para a gente, porque a gente aprende diferente. A gente aprende a falar assim, ó, não deixa fazer isso com você. Você é besta? Por que você permite que faça isso com você? Claro, ninguém está aqui para ser saco de pancada. Mas a maneira como nos ensinam é para você ou revidar ou nunca mais olhar. E não para passar para o outro lado e ver por que está acontecendo. Diante disso, desses julgamentos, me veio à cabeça o seguinte, aí eu preparei metade da palestra, metade nós vamos fazer agora. Tá? Se a gente tivesse, se é que não estava, nas passagens de Jesus, não exatamente nas parábolas, mas quando ele teve contato com alguém, alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Jesus na casa de Zaqueu. Quem se lembra dessa passagem? Então diz quando ele estava passando lá em Jericó, tá, tem Có, não é Jerico, em Jericó, ele estava passando de Jerico em Jericó. O Zaqueu subiu em cima de uma árvore. Zaqueu era um coletor de impostos, para quem não se lembra disso aqui. E ele vai lá, ele olha para o Zaqueu, fala para o Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou jantar, manda botar mais água no feijão, que hoje eu vou comer lá, na sua casa. Tá? Então, Jesus vai para a casa de Zaqueu, e aí Zaqueu se converte, fala que vou dar metade daquilo que eu tenho para os pobres, e quem eu prejudiquei, eu vou dar 4 vezes. Tá? E aí ele fala, ó, nesta casa hoje entrou a salvação. Esse é o fato que está narrado no Evangelho. Mas vamos nós lá, tá andando ali de perto. Aí quando vê, a gente conhece Zaqueu, ele sobe lá para cima daquela árvore. O que nós vamos falar? Olha lá, subiu na árvore. O que ele está fazendo em cima da árvore? Não tem nem... Não, ele subiu na árvore para ver Jesus, tinha uma multidão. Tá? O que a gente ia falar? Não, olha lá quem está lá. Ladrão, cobrador de imposto, fica tirando dinheiro da gente, agora está lá chamando de Rabi. Ah, cria vergonha nessa cara, rapaz. Tá? O que ele está querendo? Está querendo aparecer. Tenho certeza que ele... O que Jesus está fazendo? Estou olhando para ele, mandou ele descer da árvore. Lá, e mano, falou que vai comer na casa dele. Ah, esse Jesus, eu acho que ele está querendo pegar uma boia boa, né, não? Por que não fala, vai comer na casa do pobre? Tem treta aí. Tem treta aí, né? Vai comer na casa do pobre, rapaz. Vai comer lá na casa... Ah, mas essa história, como é que... O que ele falou? Que vai dar metade para os pobres? Dá para mim, então. Ah, cadê a minha parte do imposto aqui? Que não reverte nada para mim. Só toma dinheiro e passa para os romanos. O que Jesus está falando? Que nessa casa entrou a salvação? Ah, deixa de ser besta. Eu que vou na igreja toda semana e não foi na minha casa para falar que entrou a salvação. Esse cara está de conversa. É possível isso, a conversa? O que eu fiz com isso? Eu tomei meu julgamento daquilo que eu tinha de material para poder manifestar sobre aquilo que eu estava enxergando. E é uma passagem do Evangelho, que tira uma lição, mas é uma passagem também que está a todo momento na nossa vida. Vamos ver outra aqui. Jesus é mulher adulta. Jesus está num templo, leva a mulher até ele, fala assim, os escribas queriam testar. Falou, olha, essa mulher aqui foi pega em adultério. Podia falar, o homem não precisa fazer nada, mas a mulher tem que dar pedrada. Porque a pena para quem era pego em adultério, para a mulher, era lapidação. Né? Tacar pedra. Então, o que acontece? Jesus pega um graveto, se agacha e começa a escrever no chão. Eu não lembro mais onde eu li, mas diz que Jesus começou a escrever os pecados de cada um que estava lá. O nome das amigas. Também. Também pode ser. Isso que ainda bem que as mulheres não estavam lá, senão ela mais precisava buscar outra. Você quer pegar outro saco de pedra. Tá? Mas aí leva a mulher até ele, escreve aqui no chão, todo mundo vira as costas.
Vai embora, ele fala para a mulher, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Não tem mais ninguém aqui. Então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Lembra dessa passagem? Agora estamos nós no templo. Chega a mulher. Ah lá, falei que ia dar isso. Oi? Então se transforma em homem agora. Não, a maledicência não tem sexo. A gente é unissex, a maledicência. No templo, muitas mulheres não podiam mesmo. Tá. Aí chega lá, a gente tá lá, trouxe a mulher. Ah lá, sirigarda. Falei, estão pegando o marido dos outros. Aí, tem duas aqui, quer uma? Pega. Tá. Escuta, aí tem aquela história. Foi Jesus quem nunca errou, que atira a primeira pedra, tem aquela história. Daqui eu nunca errei. Já. Tá perto. Tá. Então, você imagina a gente lá, diante, no templo, com uma pessoa que foi pega em adultério, que, portanto, ali estaria... O que queria fazer? Ia se dar as costas? Taca a pedra na higiene. Que eu não estou vendo o que está escrevendo? Tá, daqui não dá para ver? Tá. Então, o nosso conceito a respeito, a gente ia exercer o perdão pelos costumes da época, se coloca naquele pedaço. Tá. Jesus e a samaritana no poço de Jacó. Não? Quem assistiu Chosen? Então, Jesus sai da Judéia, vai para Galileia, e muitos judeus tinham que dar uma volta para não passar pela Samaria. Samaria não é a música do Simonal, né? Para não ter contato com os samaritanos. Porque os samaritanos eram tidos como não é ateu, pagãos. Tá? Então, olha, por quê? Porque ali misturou religião judaica junto com outros deuses. Eles tinham devoção para o deus Baal. E aí juntou, os caras falaram, vocês são pagãos e não é judeu, e portanto vocês são impuros. Tá? Então tinha uma rixa e um odiava o outro. E Jesus, depois que ele sai lá da Judéia, vai para Galileia, falou, vou por aqui mesmo. Não, ô Jesus, mas você vai passar por Samaria? Eu vou, é mais perto. Aqui, ó. Só pegar esse trio aqui e passar lá. O dia estava quente, Jesus estava com sede. Ele chega no poço, tem uma mulher lá, com um bar d'água. Tá? Esse poço de Jacó foi Jacó que deu para José e ficou lá e tinha água, enfim. Tá? Aí ele fala assim, dá um golinho d'água para mim. Se fosse no interior, dona, dá um copo d'água. Não tem água, não, posso ir da torneira mesmo. Não tinha torneira, né? Aí ele fala assim, dá um pouco de água para mim. Ela fala assim, você é judeu e está pedindo água para mim, que sou uma samaritana? Para que tem? Estou com sede, não é água? Né? Aí ela fala assim, mas você não pode beber essa água. Eu falo assim, se você beber da água da vida, tá, você não terá mais sede. Eu falo, então quero essa água aí. Como é que você tem balde para chegar até o fundo? Não, meu balde. E aí, os discípulos dele tinham ido comprar comida. E quando eles voltam, eu falo assim, o que Jesus está falando com essa samaritana, rapaz? Ele não sabe que ela não pode falar com ela, não sei o que. Aí os caras vão meio que não entenderam. Mas depois Jesus fala, vai lá e avisa. Mas ele foi falando da vida dela, falou, você já casou um monte de vezes, agora não sei o que lá, porque ele fala assim, vai chamar o seu marido. Tem não. Aí ele contou a vida dela, ela entendeu que ele era o Messias e foi lá espalhar. E ficou com o samaritano 2 dias. E isso era um escândalo na época. Tá? Vamos imaginar nós lá, perto do poço. Mas o que esse judeu está fazendo aqui, rapaz? Cheio de novo. Vai beber água nos quintos dos infernos? Tá? Não dá água para ele não, besta. Fica aí, ele, você vai se ferrar com essa história de dar água para os outros, hein? Manda ele beber água, não, deixa morrer de sede. Fica pregando um monte de coisa aí que não tem nada a ver, falando que é o Messias, que vai. Então vai lá, por que não faz água brotar do chão? Não deram para Moisés um cajado, porque ele bateu, não saiu água, não. Bateu 2 ou 3 vezes lá, porque ele duvida. E essa é uma história que eu não aguento. Porque deram um cajado para ele que ele tinha que bater no chão para sair água.
Ele duvidou, bateu 12. Por isso ele não entrou na terra prometida, porque ele duvidou. Calcula, você num deserto com um pedaço de pau batendo no chão. Pô, você vai... Tá. Mas, pois é, essa é a nossa visão a respeito. A gente ia falar assim, escuta, por que está danado com essa mulher aí? Manda ele catar o barco dele e sair andando. Sem vergonha. Tá. Nós faríamos esse julgamento da época lá. Tem uma outra que eu não pus aqui, mas estou lembrando agora, do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu honro o Pai, já vou guardo os domingos, mas o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Ele fala assim, ó, doa metade, vende metade, dá para os pobres, a outra metade faz não sei o que lá. E ele falou, que? E vai embora. Tá? Ele vai embora, aí ele fala que onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. Essa passagem Jesus fala. Mas vamos imaginar nós vendo lá, chegando o rico, fala, ao pleiba. O que ele quer falar com Jesus? Né? Você viu? O cara tira a sobrancelha, fica aí com esses bigodinhos, faz harmonização, agora vai falar com Jesus. Né? Não tem nem chinela direito. Ô, sai daí, cara. Teu lugar aqui não, playboy. Tá? O que você está fazendo aqui no gueto? Some. Olha lá, tá falando para Jesus que ele quer entrar no reino do céu. Compra, tio. Você não tem dinheiro? Não fala de dinheiro, compra felicidade? Quando a gente vai lá pedir no céu, você não dá, né? Mas o que Jesus está falando para ele? Para dar metade? Então pode dar para mim. Olha aqui, ó, o bolso, ó. Cabe, tá vazião. Né? Mas se eu sou ele, também não dá, não. Imagina, tá? Se dá para essa gentalha aqui, ninguém merece, não. Olha, Jesus está com nada. Pode acontecer uma conversa dessa? Acontece uma conversa dessa quando a gente fala, vou dar esse dinheirinho, não, que vai fazer não sei o que vai fazer com ele. Isso está no Evangelho. Agora estou falando sobre o nosso ponto de vista. O que mais de história? A mulher hemorrágica. Havia uma mulher que há 12 anos sangrava. E a mulher que sangrava, inclusive na menstruação, era tida como impura. E por 7 dias ninguém podia tocá-la. Nem deitar na própria cama, da cama que ela deitasse. Nem tocar nas vestes da mulher. Quem assistiu Chosen? Tá? Então ninguém... Olha só, que mulher era uma coitada. Era uma... Mas você vê o tanto de exemplo que tem Jesus com elas. Para ensinar. Né? Aí ele fala assim, ele está andando, essa mulher que já não conseguia se curar, ele fala assim, alguém me tocou. Pedro fala para ele, que isso, mestre? Está cheio de gente aqui, tio. Está todo mundo relando. Várias relações. Relações humanas. Né? Você não, mas alguém me tocou de maneira diferente. Eu senti o poder sair de mim. Tá? Isso dá uma palestra, alguém me tocou. E tem inclusive o livro do De Luca. Tá? E ela fala, aí todo mundo fala assim, como é que você tocou nele? Você é uma impura, e você tocou Jesus, agora não sei o quê, e todo mundo vira aquela história e fala assim, a tua fé te curou. Enquanto se a gente estivesse lá, o que você está fazendo aqui, sua porca nojenta? Está sangrando, não pode ficar aqui no meio não. Está impura, some daqui, sai daqui. Mas eu estou precisando de ajuda. Sai daqui. O que ele está fazendo? Julgamento. O que Jesus fez? Acolheu. É diferente hoje em dia, se alguém chega perto da gente pedindo alguma coisa, que está num estado ruim. Os 10 leprosos, também no caminho de Samaria. Jesus vai lá, tem 10 leprosos. O que ele faz? Ele vai até eles. Eles pedem para serem curados. Quero ser curado. Tá? Jesus, hoje, ele cura, um só volta para agradecer. Cadê o resto? O resto sumiu. Só um voltou para agradecer. Se fôssemos nós diante de uma cena dessa, o que ele vai fazer lá? Ele não sabe que eles têm lepra? Nossa Senhora! Manda ele lavar a mão, hein, na hora que ele chegar. O Paulo já está usando máscara. Jesus, você não sabe que tem lepra aí, rapaz? Some daí. Não, mas eles estão com sede de comida. Não. Mexe com isso não. Tem lugar que ajuda. Manda eles procurar.
A gente comentando. Você imaginou a gente escrevendo Evangelho? Desgraça que ia ser. Não ia ter cristianismo, meu filho. Não ia ter. Jesus é mulher pecadora. Ele foi na casa de um fariseu, chegou na casa do fariseu. Aí você vê que Jesus andava para todo canto, né? Inclusive, porque que ele falava? Que os médicos não, os sãos não precisam de médico. Então ali é onde precisava. Chegou na casa desse cara, ele foi, entrou uma mulher com um bálsamo, pegou, agachou, começou a lavar o pé dele com as lágrimas que ela, e pedia perdão. O fariseu falou assim: você não sabe que ela é uma pecadora, ô Jesus? Nazareno não, Lazarento. Né? Aliás, Lazarento ele também curou Lázaro. De lepra, porque o mal de Lázaro é lepra. Você não sabe que ela é uma mulher pecadora? Deixa aí quieto, rapaz, que eu tava lavando meu pé. Tá, tá bom, tá fazendo massagem. Falei, não, mas você não pode fazer isso aqui não, você vai ficar mal falado aqui. Falei, eu entrei na tua casa, ela está aqui, ela lavou e secou meus pés com suas lágrimas, secou meus pés com seus cabelos, ungiu a minha cabeça com bálsamo. Você não fez nada. Tá? E aí ele conta uma parábola, falou assim, um senhor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro, um devia 50 dinheiro, ele perdoou os 2. A quem mais amou, quem mais desses 2 amou o Senhor? Quem tinha mais dívida. Então quem tem mais pecado e é perdoado é aquele que mais vai amar. Porque é o amor que cobre uma multidão de pecados. E aí Jesus conta essa história que é a chave para a nossa felicidade. Nós achamos que quem mais sofre é quem mais cresce. É quem mais ama. Porque a gente não veio aprender a sofrer, a gente veio aprender a amar. Mas, de acordo com nossas opiniões, a gente fica falando, a gente faz o quê? Sofre. Tá? O que mais? Tem um monte de história aqui que a gente pegando. Por isso que eu estou falando, não ia prestar se nós escrevêssemos. Tá? Quando eu disse que não, eu ia preparar, parece um pedaço, o resto a gente ia fazer aqui, tudo isso que eu fiz foi de cabeça. Olha só como é que eu sou bom de fofocar. A maledicência faz parte do meu ser. Não precisei nem escrever antes. Quer contar mais uma história da Bíblia? Eu comento também. Fala uma só. Nicodemos. Nicodemos vai procurar Jesus à noite. Nicodemos é um senhor da lei, é um rabino. Né? Ele vai lá. Oi? Ele ensinava os judeus sobre. Aí Nicodemos sai à noite, procura Jesus. Imagina nós lá. Ele falou assim: ô Jesus, que história é essa, velho? Falou, em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Mas eu nascer de novo de que jeito? Como é que eu vou entrar entrar na barriga da minha mãe? Né? Aí Jesus falou para ele: você não entende nem de horta, rapaz, vai entender disso aqui? Tá? Eu falo: você não entende as coisas da terra, vai querer entender as coisas do céu? Em verdade vos digo que se não nascer do Espírito, porque o que é do Espírito, da carne é da carne. Tá? Imagina nós escondidos atrás do poste. Tá? Ah lá, o padre foi falar com o pastor. Tá? Foi falar com o cara do terreiro. Ah, não é possível. Olha lá, vai de noite escondidinho. Esse padre é um desgraçado, né? Mas não pode ser. Se o bispo ficar sabendo, você vai ver só. Mas já nós escrevendo isso. Quer mais? Fala qualquer história que nós comentamos, de cabeça. Nós está treinado. Tinha um padre, Alemão que era muito amigo do dirigente espírita, o seu Nego Rima, que era talvez uma das pessoas mais boas, benéficas que eu conheci na minha vida. Né? E aí, mas claro, o padre ele era o pároco da cidade, mas era amigo do seu Nego, com quem a gente trabalhou, teve a graça de trabalhar na Mococa com ele lá. E aí depois que não sei aonde que o padre cruzou com não sei o que, ele falou assim: e aí, um outro padre Celso, perguntou para o senhor Nego Rima se o Padre Demóstenes tinha aparecido lá no centro depois de desencarnado. O Padre Demóstenes apareceu lá? Tá. Então, vamos lá. Não julgueis a fim que sejam julgados, porque vós sereis julgados segundo houveres julgado os outros, e servirá para convosco da mesma medida da qual vos servis para com eles. Isso aqui está no Evangelho.
Foi Jesus que falou, escreveu lá. Tá? Então, tá vendo? Ele condiciona. Se você julgar, você vai ser julgado. Com qual medida? Com a tua, tio. Com a tua régua. Cruel que você mediu os outros, é a mesma que vai te medir. Você aguenta? É a mesma régua. Por isso que tinha aquela treinando comer aquela fita métrica lá. A tua medida. Então, com os seus problemas, que aquilo que você enxerga, que você precisa tirar de você, é com esses que você será julgado. Escolhemos, avaliamos e emitimos opiniões, e, consequentemente, atraímos tudo que irradiamos. A gente começou falando de frequência, lembra? Por causa disso. Porque a gente está irradiando, emitindo e trazendo para a gente. Quando eu emito um pensamento, um julgamento, quem o atrai perto de mim? Jesus? Não quero ele convidado, porque ele não vai atirar a pedra. Ele vai escrever os meus pecados. Quando tiver alguém precisando se converter, eu vou chamar quem? Jesus? Não. Eu vou tacar uma pedra na cabeça daquele cara que está em cima da árvore, porque ele me prejudicou. Quando tiver uma pessoa que precisa de comer, e Jesus fala, em verdade vos digo, que quando vocês dessem a esses pequeninos de comer, de beber, de vestir um lugar para ficar, foi a mim que fizeram. Mas eu estou julgando. E eu não quero receber as consequências. Tudo volta. Isso te assusta ou te conforta? Me conforta. É o mal. Mas não é ser, é o que você está fazendo. Em pensamento, em julgamento. E o julgamento é diário, é cotidiano. A gente vai. Então, se tudo volta e eu quero que volte coisa boa, o que eu tenho que fazer? Mandar coisa boa. Fazer coisas boas. Então, graças a Deus que não fomos nós que escrevemos o Evangelho. Nem livro de autoajuda. Porque, fica aí a reflexão, né? Porque eu fiquei pensando assim, pô, essas cenas aqui, se eu tivesse lá, eu ia escrever o quê, cara? Eu ia descer a lenha. Né? É o que a gente faz. Então, qualquer história, e foi de propósito fazer aqui, vamos fazer de cabeça aqui, porque qualquer situação, a gente faz isso com muita facilidade. Sem se colocar no lugar do outro, do 9, do 6. Jesus falou, quando vier alguma coisa, te ofender, se oferece a outra face. Oferecer a outra face é enxergar o outro lado. Não é ficar dando a cara para tomar tapa, até cansar, não. Tá? Não. É falta de experimentar. Kant diz que na Crítica Pura da Razão, um livro lazarento e difícil, tá? Ele fala que tem uma corrente que falava que todo conhecimento é possível ser adquirido através da razão, do raciocínio, simplesmente. Outra corrente fala que todo conhecimento é possível adquirir a partir da experiência. Então, um é a priori, antes de experimentar, o outro é a posteriori, depois de experimentar. Kant junta os dois. Está falando, nem tudo você é capaz de apreender ou entender através da razão. Você precisa experimentar, sentir. Só que é a razão que te convence. Então, se a gente sabe, eu aprendi, agora eu preciso me convencer para que o dever, ele chamava de dever, possa ser cumprido. O que é o dever? A ética. Fazer aquilo que tem que ser feito. Tá. Certo? Tem um monte de gente que veio nos ensinar. Nós não aprendemos de sacanagem. Kant escreveu isso em 1780. Os outros filósofos um pouquinho antes de Cristo. Então, vamos fechando mais uma vez nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de refletir. E todas as vezes que nos deparamos com fatos, situações, pessoas, que a gente evite de emitir opiniões, especialmente aquelas que condenam. E vamos vibrar, fazer a nossa oração, porque onde a gente entender que há trevas, que se faça luz. E que isso nem que seja
um fósforo aceso, uma centelha que é emitida por nós, da nossa vontade de nos mudar, para que ao menos o nosso entorno fique melhor. Que assim seja.